É aqui comigo que já estamos de volta com a sequência do seu Alterosa em Alerta e vamos aproveitar o momento para atualizar todos sobre os números da pandemia no nosso estado e também nos municípios aqui da nossa região. Já está na tela as informações do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã desta terça-feira. Em todo o estado, 372.482 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus. O total de casos que são considerados recuperados pela Secretaria Estadual de Saúde é de 343.728. Você está vendo aqui o número atual de mortes em 9.204 e não tem alteração já há algum tempo. O número de óbitos por Covid-19 no estado não é atualizado há 3 dias. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu uma nota justificando a falta de atualização dessas informações no Boletim Epidemiológico Estadual por conta de um incidente nas páginas web do Sistema de Informação do SUS. A equipe do DataSUS está trabalhando para resolver o problema para que as páginas sejam restabelecidas. Ainda de acordo com a nota, os dados eles não foram afetados. Assim que o sistema voltar ao normal, os dados serão atualizados e a gente vai saber exatamente o número de mortes, de vidas perdidas para a Covid em todo o estado. Deixa eu emendar aqui agora com as informações dos municípios da nossa região. Você está vendo na tela as 10 cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes com mais casos acumulados desde o início da pandemia. Juiz de Fora é a cidade com mais casos, com 7.494 testes positivos para a Covid. Também Juiz de Fora registrou 2 vidas perdidas de ontem para hoje. Agora o número total de óbitos é de 272 e uma subida ali considerável, inclusive, nos casos ativos. Nesse momento, 456 pessoas estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Muriaé vem logo na sequência como o segundo município com mais casos acumulados. São 3.604, 85 mortes e uma queda no número de casos ativos. São 95 agora por lá. Nessa tela vou registrar o óbito recente que aconteceu em Ubá, totalizando agora 61 vidas perdidas lá e uma subida no total de casos ativos, como você acompanha na coluna da direita. São 103 casos ativos em Ubá. Teve óbito recente também em Barbacena, que é a 4ª cidade com mais casos. Agora são 22 vidas perdidas por lá, números estabilizados de casos ativos em Barbacena. Cataguases, que é a 7ª cidade com mais casos, também registrou uma nova morte de ontem para hoje, agora são 44, e num número maior de casos ativos do que o divulgado no boletim de ontem. Vou destacar também nessa tela os números de casos ativos de Visconde do Rio Branco e Ponte Nova, que são 175 e 117, respectivamente. Na próxima tela você vai acompanhar alguns municípios que a gente não tem mostrado tanto nos boletins. São os municípios que têm entre o 11º e o 20º com mais casos acumulados da pandemia aqui na nossa região. A gente vê no início da tela Viçosa, o 11º município com mais casos. São 593 no total, com 4 mortes e 45 casos ativos, um número estabilizado em relação ao divulgado ontem. Nessa tela eu vou chamar também para os números de Pirapitinga. Pirapitinga tem 536 casos, 5 mortes, mas um número alto em relação aos outros municípios com a mesma proporção de casos, como você vê na tela. São 208 casos ativos lá em Pirapitinga. Na parte de baixo da tabela, eu vou mostrar aqui Tombos, que nesse momento reduziu o número de casos ativos, são 18 por lá. Tocantins, a mesma situação com 5 casos. São João Nepomuceno, que é o 20º município, tem uma subida no número de casos ativos em relação ao divulgado ontem pela Prefeitura, agora são 21. Esses são os números da pandemia no nosso estado e também na nossa região.